Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode estar roubando a qualidade do sono de muita gente. E o pior, sem que a pessoa nem perceba. É um problema bem mais comum do que se imagina, chamado apneia obstrutiva do sono. Sabe aquela sensação de acordar já sem energia, mesmo depois de, em tese, ter dormido o suficiente? Esse é um sinal clássico. Muita gente bota a culpa no estresse do dia a dia, né? Mas a causa pode ser algo bem diferente, que acontece justamente enquanto a gente dorme. Pois é, existe um culpado invisível que acaba fatiando o sono de muita gente. E é nessa primeira parte que a gente vai entender direitinho como funciona essa interrupção. Para entender na prática, imagina o seguinte: toda vez que o corpo entra naquele relaxamento mais profundo do sono, a passagem de ar lá atrás da garganta fecha. E aí o que o corpo faz? Ele precisa dar um tranco, um micro despertar, só para reabrir essa passagem e voltar a respirar. E aqui que está o pulo do gato. Essas interrupções, as apneias, não acontecem uma ou duas vezes. A gente está falando de dezenas, às vezes centenas de vezes, numa única noite. Isso impede que a pessoa chegue naqueles estágios mais profundos de reparadores do sono e ainda por cima faz o oxigênio no sangue cair. Agora, o mais impressionante, talvez o mais preocupante, é o quanto essa condição passa batido. A estimativa é que 93% das mulheres com apneia de moderada a grave nem sabem que têm o problema. É um problema de saúde silencioso e muito, muito mais comum do que a gente pensa. Bom, a pergunta que fica é: quem tem mais chance de desenvolver isso? Vamos dar uma olhada agora nos fatores que aumentam a probabilidade de ter a tal da apneia obstrutiva do sono. Os fatores de risco se dividem basicamente em dois grupos. De um lado, os que a gente não pode mudar, ser do sexo masculino, o avanço da idade, o histórico da família. Do outro, os fatores que a gente pode sim alterar. Obesidade, o cigarro, o consumo de álcool e até mesmo uma congestão nasal que não melhora. E olha, de todos esses fatores que dá para mudar, o peso talvez seja o mais importante. A relação é muito direta e muito forte. Pensa só, um aumento de só 10% no peso já pode multiplicar por 6 o risco de ter apneia de moderada a grave. É um impacto gigantesco. Muita gente associa a apneia do sono só com aquele ronco bem alto, né? Mas a verdade é que o buraco é muito mais embaixo. Isso está longe de ser só um problema de barulho. As consequências para a saúde geral são bem sérias. Os números aqui são de assustar. A ligação da apneia com problemas cardiovasculares é enorme. Olha isso, até 83% das pessoas com hipertensão difícil de tratar têm apneia do sono. A conexão é tão forte que investigar a apneia virou parte crucial no tratamento dessas outras doenças. E não para por aí, não. A lista de comorbidades de outros problemas de saúde associados é bem grande. Inclui diabetes tipo 2, arritmias do coração, como a fibrilação atrial, e afeta até a saúde mental, causando transtornos de humor e problemas de memória e concentração. Certo. Com tantos riscos envolvidos, como é que se descobre se uma pessoa tem isso ou não? O processo para chegar no diagnóstico é bem estruturado. Vamos ver como ele funciona. Tudo começa com uma boa conversa, sabe? O médico vai querer saber do histórico de sono, dos sintomas. Depois, existem os questionários específicos que ajudam a medir o risco. Aí vem o exame físico focado nas vias aéreas. Se a suspeita for alta, o próximo passo é um exame de sono para valer. E para esse exame, existem dois tipos principais. A polissonografia, que é o padrão ouro, é feita num laboratório de sono e monitora um monte de coisa, até a atividade do cérebro. O outro é o teste caseiro, o HSAT, que é mais simples, mais prático e serve para confirmar o diagnóstico em casos de alta suspeita. Mas, um detalhe, ele pode acabar subestimando a gravidade do problema. Ok, depois que o exame é feito, todos aqueles dados são traduzidos em um número, uma espécie de placar do sono. Vamos entender agora o que esse placar significa. O número principal para fechar o diagnóstico é o IAH. O nome é complicado, Índice de Apneia-Hipopneia, mas a ideia é simples. Ele mede a média de eventos respiratórios ruins por hora de sono. Esses eventos são as apneias, que são as paradas totais de respiração, e as hipopneias, que são as paradas parciais. E a classificação da gravidade é bem direta. Um IAH entre 5 e quase 15 eventos por hora é considerado apneia leve. De 15 a quase 30, moderada. E um IAH de 30 para cima já é um caso grave. Pensa só,
30 eventos por hora significa que a respiração foi interrompida, em média, pelo menos uma vez a cada 2 minutos, a noite inteira. É muita coisa. No final das contas, a grande lição é esta: a quantidade de horas que uma pessoa passa na cama nem sempre reflete a qualidade do descanso. A pergunta que todo mundo deveria se fazer é: o sono está sendo apenas longo ou ele está sendo de fato reparador? Entender a apneia obstrutiva do sono é o primeiro passo para garantir que cada noite seja de verdade restauradora.